Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas aqui estou eu. Depois de tanta teimosia, de tanta procrastinação, o universo ali me cobrando, Deus puxando a minha orelha, falando: vamos lá, menina, vamos soltar sua voz, vamos soltar sua história no mundo, né? Porque você tem uma história muito forte, muito impactante, muito bonita, de superação, que pode estar salvando milhares e milhares de vidas, né? Por aí. Então vamos, né, soltar essa história, né? E durante muito tempo eu fiquei guardando comigo, procrastinando por medo do receio, do julgamento, né? Mas, né, sempre quando a gente há um chamado espiritual, né, a espiritualidade sempre nos cobra de alguma forma. Então vamos começar do começo, né? Quero me apresentar primeiramente. Me chamo Manuela Oliver, né, mais conhecida como Manu Oliver, né? Sou uma mulher trans, tá aí o nome do meu canal, Transformando Vidas, transformando de transformação, né? E o Manu, né, que é do meu próprio nome, Vidas, que essa é a minha missão, essa é a minha grande jornada aqui no canal, de estar impactando vidas, né, com a minha história, ajudando pessoas, estendendo a mão para o meu próximo, que possa estar passando ou passou pelos mesmos desafios que eu, né? Então vamos lá começar. Desde muito pequeno me vi como uma menina trans, né, onde eu me via como uma menina. Por quê? Né, eu sempre gostei muito do universo feminino, né, de ficar com as meninas, de brincar de boneca, de brincar de casinha, de ser a mamãe, né, de enrolar a toalha aqui para fingir que tinha seios, colocar uma toalha no cabelo para fingir que tinha um cabelo grande, colocar prendedores de roupa na orelha para fingir que era brinco. Eu amava ficar trancada no quarto da minha irmã brincando com as bonecas dela, vestindo as roupas dela. Então, desde muito jovem, desde muito pequena, eu me reconhecia assim como uma menina, né? Mas eu sabia que biologicamente eu era um menino, né? Então eu achava estranho porque os meninos ficavam me zombando, fazendo piadinhas comigo, porque eu gostava de rosa e eles gostavam de azul, né? Apesar que cores não tem nada a ver. Mas eu ficava assim, gente, por que eu sou tão maltratada, tão vista como errado, por eu ser simplesmente eu, né? Eu sou uma criança feliz, que gosta de estar no meio das meninas, gosta de soltar minha alegria, mas eu apanho dos meninos por eu ser, assim, pelo simples fato de eu ser como eu sou, né? Nasci numa família muito católica, né? Muito conservadora, um pai muito machista, conservador também, que sempre, de uma certa forma, né, família já sabe a cria que tem, digamos assim. Eu sempre fui a ovelha colorida da família, para não dizer a ovelha negra. Então já sabiam que era uma criança diferente, né? Ai, muito afeminado, voz feminina, só gosta de brincar com coisas de menina, só gosta de estar no meio das meninas, tem que se comportar que nem homem, homem que anda com homem. Então, todos aqueles pré-julgamentos, né, que nós da classe LGBTQIA+, escutamos, né, infelizmente. Então, eu sempre escutei muito do meu pai, da minha família, né, quando passava um homossexual na rua, na televisão, um certo julgamento para, tipo assim, eles faziam justamente na minha frente, porque eles já sabiam que eu era, e falavam: olha, se você for isso daqui, a gente não vai aceitar, isso aqui é errado, isso aqui é abominação. Então, imagine na cabeça de uma criança, né, ter ficar com aquele sentimento de culpa, de vitimismo, né? Então, nossa, então se eu for eu vou ser expulsa de casa, eu vou apanhar, vou ser espancada, eu não vou ser amada, eu não posso ser eu. Então eu ficava naquele loop, naquele sentimento de culpa, né, de auto-julgamento. Imagina isso na cabeça de uma criança muito jovem. Então eu ficava ali sempre trancadinha no meu universo, né, no quarto da minha irmã, trancada, brincando com as bonecas dela, né, porque ali eu podia ser eu, vivendo no meu mundinho de menina, de mulher, né. Colocava o CD da Britney Spears, assim que ela se lançou, ela muito jovenzinha também, Maria do Bairro, né, gente, eu amava a Maria, amo até hoje a Maria do Bairro, a Thalia, né, colocava o CD da Thalia, e ficava dançando, imitando a Maria do Bairro, né, e tudo, e eu sei que a minha família sabia o que eu estava fazendo ali dentro, né, mas de uma certa forma, graças a Deus, eles não me interrompiam, era meu momento de paz, de lazer, que eu podia colocar para fora a minha essência, o que eu realmente era de verdade, né. Mas sempre fui uma criança muito tímida, muito reclusa, medo do mundo, medo dos meninos, que, né, porque eu sofria muito bullying, muito preconceito, né. Então, infelizmente, na minha infância, meus 8 para 9 anos de idade, eu sofri um estupro, né, brutal, monstruoso, no qual me deixou marcas no corpo, marcas na minha alma, né. Eu fui violentada assim brutalmente mesmo, e isso me acarretou
feridas, como eu disse, assim, no meu espírito, na minha alma, né? Comecei a ser uma criança, assim, muito... Eu já era reclusa, eu me reclusei mais ainda, né? No meu universo ali, de tanto medo, de tanta prisão, medo de falar pra minha família, medo de contar pros outros, aquele sentimento de culpa, porque além de eu ter sofrido o abuso, eu ainda fui ameaçada de morte. Então imagina, uma criança que já sofria preconceito, tímida, cheia de problemas emocionais, passar por um atentado brutal desse, né, e ainda ter que guardar isso pra ela, né, porque senão, né, na cabeça dela, os agressores iam me matar, ia matar minha família, fazer mal pra minha família. Então eu fiquei naquele sentimento de culpa, de sofrimento, de dor por muito tempo, né, uma criança que fazia necessidades fisiológicas na roupa durante muito tempo na escola, né, por conta desse abuso, desse estupro. Então, até isso eu sofria bullying e preconceito na escola também, por ser uma criança que fazia as necessidades nas roupas. Então eu tive uma infância assim muito dolorosa, muito triste, muito difícil, né? Tive que guardar isso pra mim durante muito tempo, né? Mas apesar de toda essa brutalidade, não tinha como esconder realmente quem eu era, né? Então o tempo foi se passando, uma criança muito depressiva, uma criança cheia de problemas emocionais. Eu me lembro que eu me trancava no quarto, me trancava no banheiro, eu ficava quebrando as coisas, pente na parede, escova na parede, e as pessoas pensavam que eu estava enlouquecendo, que eu era uma criança problemática. Então, né, meus avós queriam me levar, tem que levar no psiquiatra, é uma pessoa doida, uma pessoa que tá com parafuso a menos, né, tem problemas, né, mentais e tudo assim. Não era, eu tava ali, né, descontando todo o meu ódio, toda a minha raiva do que eu passei na mão desses agressores, né, essa frustração, dessa dor de guardar essa monstruosidade só pra mim, uma criança. Então vocês imaginam o que eu passei. E com o tempo foi se passando, né, apesar dessa brutalidade, eu não podia esconder a minha essência, né, de que eu realmente era, né. Chegou a um certo ponto que eu me assumi para minha família, tive que me assumir, né, que na primeira, a priori, falei para minha família, né, que eu era homossexual, né, porque ninguém tem a coragem de chegar assim, eu sou uma menina, vou transformar o meu corpo, que nem na minha cabeça, por mais que eu me sentia uma menina, eu não sabia que tinha essa possibilidade da gente modificar o nosso corpo, né, se tornar uma mulher. Então comentei com a minha família, né, que eu era homossexual, né, e foi todo aquele bafafá, aquele choro, aquele auê, aquele, né, aquele descontentamento, aquele sofrimento, aquele alarde todo, principalmente da parte do meu pai, né. Meu pai, eu lembro como se fosse hoje, ele abaixou a cabeça assim no sofá, eu só via a lágrima dele descer e ele não falava nada. E eu já estava preparada para uma surra, né, para um julgamento assim horroroso, né. Eu falei assim, cara, meu pai vai me bater, vai me expulsar de casa, né, mas eu tinha que falar, eu não podia esconder, eu tinha que tirar esse peso das minhas costas, né. Imagino que a gente carregar algo que a gente não é, fingir ser algo que a gente não é, para agradar a família, para agradar o outro. Então, e a nossa felicidade, né? A gente veio para nesse mundo para ser feliz, Deus não erra, Deus faz tudo perfeito, né? E as pessoas julgam, é abominação, você vai pro inferno, né? Isso é contra as leis de Deus. Gente, já viu Deus errar? Já viu Deus errar alguma coisa na natureza? E isso daqui não é livre-arbítrio. Porque se fosse livre-arbítrio, eu queria ser homem, queria ser macho, queria ser menino. Quem na sua sã consciência vai querer sofrer preconceito, vai querer ser visto com a porta de saída, ser visto como a escória da sociedade, sair na rua não saber nem se volta, sofrer preconceito, sofrer abusos, né? Ser rejeitada pela sociedade, pelos amigos, né? Uma questão até de lógica, se você esperar para pensar, eu nasci assim, minha essência, minha alma veio assim, né? Então só coloquei para fora externamente o que minha alma pedia, né? O que a minha natureza, minha verdadeira essência de alma pedia. Você é uma menina, você é uma mulher, né? De mente e alma, então vamos colocar para fora essa essência. Então foi o que eu fiz, né? Então com o passar do tempo, né, fui conhecendo mulheres trans, né, Roberta Close e tudo, assistia muito a Hebe Camargo, Super Pop, então vi elas, achava linda, maravilhosa, e ali eu falei, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser, se tem como modificar o meu corpo, se tornar uma mulher, né, então é isso que eu sou. Foi o que eu descobri quando eu assisti essas lindas transexuais na televisão, né, foi que eu fui começando a fazer amizades, entrar em rede social, né, e tudo, conhecendo transexuais vizinhas que moravam próximo de mim, que me orientando, né, como se hormonizar, como modificar o corpo, né, por qual passo seguirem. Foi daí que eu comecei toda a minha transição hormonal, né, para chegar nessa mulher que eu sou hoje, né.
Mas de lá pra cá, né, um período da minha vida também por muitos preconceitos da sociedade que infelizmente, covardemente empurra a gente pra prostituição, né, algo que eu sempre julguei, eu julgava as transexuais, gente, como assim se prostituir, Deus me livre, vai fazer alguma coisa, né, vai ser uma babá, vai ser alguma coisa, mas a sociedade, infelizmente, nos abominam, fecham as portas pra gente, até eu sofrer na pele de correr atrás de emprego, de lutar por um emprego, e infelizmente ser covardemente empurrada às margens da prostituição. Então, por um bom período da minha vida, eu me prostituí, né, sem querer, mas foi minha única porta de saída, porque eu falei, ou eu me mato, ou eu roubo, ou eu me prostituo. Me matar jamais. Né, porque se Deus me colocou aqui nessa existência, com toda essa força e essa coragem, eu vou honrar, né, a minha existência, a minha história aqui na Terra. Roubar jamais, que graças a Deus eu tive uma excelente educação dos meus pais, apesar de tudo. Sou digna e íntegra para não tirar nada de ninguém. E a única solução foi me prostituir. Infelizmente, fazer até um certo mal somente para mim mesma, né? Porque a prostituição não é fácil, gente. Não é vida fácil. Pode ser uma vida rápida, mas fácil não é. Nessa vida da prostituição, eu vi tudo que vocês pensarem. Mortes, roubos, assaltos, cafetinagem, todas as coisas monstruosas e homéricas que vocês pensam, eu presenciei nesse mundo obscuro que é a prostituição. Né, que até que um tempo, né, eu sempre falo que acontece deucidências na minha vida, o chamado espiritual sempre teve muito forte presente, latente na minha vida, Deus sempre foi comigo, né, foi como eu comecei a minha jornada espiritual, né, o universo ali, Deus estava sempre de uma certa forma, por mais que eu vivia essa vida louca, estava ali sempre me dando uma movimentada espiritualmente ali, opa, né, se você continuar vai acontecer isso, né, e acontecer alguma situação, opa, isso daqui foi um chamado espiritual, então eu sempre estava ali tentando não olhar para aquilo ali, mas o universo, quando você tem uma missão aqui na Terra, Deus te coloca em situações tão desconfortáveis que para você acordar, né, cair em si, que você veio aqui para ter realmente uma grande missão, né, foi daí que realmente começou o meu despertar espiritual, né, que eu vou trazer em outro vídeo para vocês, que é uma história muito linda, muito forte, muito impactante também, e esse vídeo de hoje foi justamente assim, que eu tentei resumir, né, quem sou eu, um pouco da minha história de transição até aqui, né, já estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, podendo contar um pouquinho da minha história, tendo essa coragem, porque eu demorei tanto tempo para vir aqui, né, e agradeço demais a cada um de vocês, espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo, que essa história possa chegar em milhares e milhares de pessoas, que eu possa estar ajudando, né, muitas pessoas com a minha história, com a minha superação, né, e contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.